Bom dia, meus alvinhos esquilos, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, o Tang recebeu uma missão de um velho rico de achar a alma do filho dele que foi roubada. E agora eles entraram numa mansão mal assombrada e encontraram um monstro. É um bicho feio com cara de rato. Nesse momento eles conseguiram matar esse bicho feio, mas sobrou a alma do bebê cabeçudo que estava sendo controlada por aquele monstro. Prota fala que a alma do garoto realmente estava com ele, mas já que ele conseguiu escapar daquele demônio guloso, ele deve ir para o céu em breve. A garotinha finalmente desperta do seu controle mental. O bebê fica falando que não quer desaparecer, quer ver a mãe dele. Sua alma esteve presa todo esse tempo no fundo da consciência daquele monstro. Não conseguia controlar o corpo dele. Foi usado junto com aqueles ratos e se tornaram um monstro poderoso e ficou preso naquele corpo. Agora que está livre, ele quer ver a mamãe dele. Depois disso, vai devolver a alma do garoto que está do lado dele. O Prota fala que todos têm seu caminho e sugere que ele vá para o céu o mais rápido possível. Mas como ele está tentando barganhar usando almas humanas, significa que não confia neles. E mesmo que concordasse com os termos dele, essas almas vão desaparecer em algumas horas. É impossível encontrarem a mãe dele nesse tempo. Não tem nem certeza se ela ainda está viva. O bebê cabeçudo começa a chorar, dizendo que não se importa, ele só quer ver a mãe dele, senão nenhuma pessoa vai sair desse local. O Prota pensativo diz que ele é um pouco difícil de lidar, realmente não é bom com crianças. A Han fica perguntando se ele não destruiu o corpo do garoto, porque a alma do bebê ainda não desapareceu e como ele sabe usar as técnicas especiais. Prota fala que essa é a parte maligna do bebê e acha que ele esteve muito tempo dentro daquele demônio guloso que acabou assimilando ele. Se não estiver enganado, aquele demônio com a boca grande era um parasita. Não sabe quais são as características, mas seu celular tá pegando, então consegue conferir. Mostra pra ela uma foto dizendo que esse é o tamanho do seu baseball bat. Mentira, ele tava fazendo isso não. Ele mostra lá que o monstro do bocão era um moshi, um demônio capaz de criar espaços paralelos, tendo o tamanho de um buraco de rato. Além disso, ele é capaz de melhorar suas habilidades devorando almas mais fracas e é capaz de criar espaços grandes que vão até 125 metros quadrados. Podem entrar só pessoas que foram convidados. Prota fala que mesmo sabendo de tudo isso, não vai ajudar muito. Começa a rir dizendo que a habilidade que ele usou agora é mais forte do que quando ele estava fora do quarto. Mas teve uma ideia. A Han fala que quando estavam do lado de fora, as técnicas dele não foram capazes de fazer nenhum dano nesse espaço. Se ele não concordar com o pedido, pergunta se vão ficar presos nesse local para sempre. O Prota manda ela não entrar em pânico. Ele é o Satoru Gojo, sempre tem uma saída. E além disso, ele nem mesmo foi com tudo enquanto estava lá fora. A Han fica perguntando por quê. Prota fala que se tivesse sido com força total, ela poderia ter morrido. A Han fala que no primeiro trabalho deles juntos, ela não foi de ajuda nenhuma, como também acabou atrapalhando. Prota manda ela não prestar tanta atenção nos detalhes. Ela ajudou bastante quando atraiu o parasita para fora do espaço e destruiu aquele local. E mesmo que ela não estivesse perto, ele não poderia utilizar toda a sua força. Se ele fosse muito azarado, acabaria destruindo a alma do garoto também. E existe 7 partes das suas técnicas únicas do trovão. As que ela viu até agora foram apenas euforia e o aprisionamento. A maioria das suas técnicas são destrutivas e de longa distância. Por esse motivo, prometeu ao seu mestre que não usaria da 2ª à 7ª parte da técnica do trovão, mas de qualquer forma não pode usá-la nessa situação, mas ele pode tentar um ataque puramente físico, que é uma técnica única metálica. Vai mostrar um movimento que só o mestre dele já viu. Já começa a ficar brilhando, com aquelas luzinhas saindo do seu corpo. A garotinha já começa a ficar nervosa. A garotinha fala pro bebê cabeçudo que ele deveria deixar as almas ir embora, já que o homem ali é poderoso e fazer birra assim não vai ajudar nem um pouco. O bebê fala que ela é tão lamentável quanto ele.
mas pelo menos tinha os seus pais do lado. Já ele, no entanto, foi abandonado aqui para servir de comida para os ratos e sua alma foi tomada por um monstro. E depois da sua mãe perceber que morreu, ela deve ter ficado muito ansiosa esperando por ele voltar. E é por isso qualquer um que tente lhe impedir de ver sua mãe vai morrer. Nessa hora ele vira um bebê cabeçudo com chifres de corno. A garotinha pensativa diz que o rancor do garoto está transformando ele num demônio. O bebê cabeçudo manda ela nem pensar em falar nada. Ela não tem noção do que ele está sentindo agora. Afinal, ela já teve um bom pai e ele não. Ela tem as memórias do demônio e sabe que o pai dela não era mau. E sabe disso porque o monstro estava ligado ao seu pai no começo. Ela fala que aquele monstro foi trazido aqui pelo pai dela e só depois de se ligar ao seu pai é que ele começou a agir tão suspeito e te matou. A intenção era transformar esse local em uma causa mal assombrada, então ninguém ousaria aqui e o demônio teria o mesmo lugar para si só. E o motivo pela qual ele fez o hospedeiro cometer suicídio é porque adultos têm total controle sobre si mesmo e não podem ser controlados pelos outros. Depois disso, ele escolheu o corpo do bebê, cuja mente não estava completamente desenvolvido, e com o passar do tempo, sua mente se desenvolveu, mas já estava sob o controle daquele monstro. A garotinha diz que agradece por ele ter dito tudo aquilo. Ela sabia que havia um motivo para o pai dela agir daquele jeito. Ajudou ela a resolver aquelas dúvidas que ela tinha. Pensativa, diz que sabe o que aconteceu com a mãe dela, mas não pode contar para ele. Isso foi porque, quando ela ia falar, cai um relâmpago e a gente não vai saber mais uma vez. Algum tempo após ser morta por seu pai, ela acordou e percebeu uma coisa. Era apenas uma alma e ficou horrorizada. Ela tentou sair desse local, mas algum tipo de força misteriosa estava em volta do quarto. Nada que ela fizesse adiantava. Ela não conseguia sair. E depois disso, encontrou seu corpo com um estranho pedaço de papel pregado nele. Ao mesmo tempo que estava com medo, ela queria arrancar aquele papel, mas sentia que o motivo de estar preso tinha algo a ver com aquilo. O pedaço de papel estava destinado a mantê-la presa aqui para sempre. E com o passar do tempo, descobriu que apesar de manter sua consciência, perdeu todas suas emoções. Sem mais sentir medo ou chorar, quase esqueceu de quem era. Nesse tempo, um sentimento diferente de solidão tornou-se cada vez mais forte, e um grande ódio começou a surgir no seu coração. E quando sua mente estava cheia de sede de sangue, seus pensamentos foram interrompidos por um som. Era um bebê chorando. Ela pensou que estivesse alucinando, mas o barulho ficou cada vez mais alto lá fora, e apesar de não conseguir dizer o que eles estavam falando, viu algo aterrorizante. Do lado de fora tinha duas pessoas brigando. Era o pai do bebê cabeçudo e a mãe dele, perguntando por que ele estava escondendo o bebê lá dentro, apenas para chantagear ela para ele não ser denunciado, para não pedir pensão. O pai do bebê continua falando que o que aconteceu antes não foi culpa dele, não tem nada a ver com ele. A mulher fala que viu a carta falsa que ele escreveu para a madame enquanto estava tirando o lixo. Não sabe por quê. O marido estava tentando criar discórdia entre o dono e a madame. Sabe que eles não têm muitos parentes e sabe que ele está de olho na mansão deles. E agora que os dois estão mortos, ele acha que pode ficar com tudo. O cara fica falando para ela parar de difamar ele. Foi o senhor que ficou louco e matou a família toda. Ele não tem nada a ver com isso. A mulher fala que estava seguindo ele secretamente. Ele foi naquela casa de bruxa e pegou um queimador de incenso com ela. Ela não pensou muito sobre isso porque não acreditava nessas coisas. Mas depois que o senhor usou aquilo, ele ficou louco. Deve ter algum tipo de voodoo naquela coisa. O cara fica brabo mandando ela parar de criar confusão por nada. A polícia não vai acreditar nela. Ela continua criando desculpas para si mesma. A mulher pergunta por que ele enterrou o corpo das duas pessoas debaixo daquela árvore. Ele está tentando esconder o fato de eles estarem mortos? Fala que ele copiou a escrita do senhor da mansão e passou todos os bens para ele. E até enganou os pais dos alunos, dizendo que eles fugiram por estarem sendo perseguidos por seus credores. Pergunta como ele vai explicar isso depois da polícia encontrar os corpos. Eles trataram tão bem eles durante esse tempo todo,
mas ele não passa de um monstro. Mas atrás dela, o cara já tava vindo com um pedrão pra pegar ela. Quando viu aquilo, a terrível sede de sangue ficou gravada em sua mente. Daquele momento em diante, decidiu suprimir essa sede de sangue no seu corpo. E depois do homem enterrar os corpos, ele entrou na mansão e nunca mais saiu. Foi quando ele ficou cagado de medo. Na sua frente tinha o seu filho com uma cara toda demoníaca sendo consumido pelo demônio do bocão. E o demônio do bocão ficava pedindo pro pai dele brincar com ele. Nessa hora, o cara que era burro foi mais burro ainda e tentou correr de medo. Mas digamos que ele finalmente pagou por todos os seus pecados e virou só um bagaço. Esse mereceu. A garotinha pensativa diz que aqueles dois devem ser os pais dele. Agora ele nunca mais vai ficar sozinho. O bebê, aos poucos, começa a ficar surpreso com aquilo. O prota continua indo pra cima, liberando todo o seu poderzinho. Fica um pouco nervoso sem entender. Se pergunta se aquela técnica é uma técnica ilusória. A criança que viu antes deve ter vindo dessa técnica também. O bebê começa a ficar com um sorrisão na sua cara. Na sua frente, ele consegue ver a mãe dele com o cabelinho curto. E começa a imaginar uma família feliz, com todo mundo comendo carne de cachorro moída. A garotinha fica rindo com a bondade que ela fez pro garoto. E agradece o Tang por ele ter salvo ela, ter libertado, e manda a moça agradecer o bom senhor que está dentro do corpo dela. Ele conseguiu sentir a dor e a solidão que ela tinha sentido nos últimos anos. É por isso que ele queria destruir a sua alma. O bebê cabeçudo continua dizendo que quer comer aquilo, mamãe. A garotinha fala que agradece muito eles dois. Finalmente ficou livre e espera que possa ver as pessoas que perderam em algum local no céu. A mansão toda começa a ficar com uma barreira de um poder místico e ela volta para o seu local original, que era na Terra. O prota fica se perguntando o que aconteceu. A barreira desapareceu antes mesmo dele fazer alguma coisa. Se pergunta quem era aquela garota. E ela ainda deixou a alma do garotinho para trás, pelo menos uma coisa boa. Já usa sua Pokébola para capturar a alma do garoto. Fala que tá por fora do que tá acontecendo aqui. A Han fala que é complicado para ela. Algumas coisas que aconteceram não fazem o menor sentido. O prota pergunta se ela tá sentindo dor. A Han fala que na verdade não, mas não consegue se levantar. O prota pega ela no colo. A Han fica perguntando por que começou a carregar ela do nada. O prota pergunta se ela quer ir pra casa, se arrastando pelo chão. A Han fala que se existem espíritos vingativos no mundo, então deve existir reencarnação também. Pergunta se as crianças vão para o submundo ou elas serão capazes de encontrar os parentes que faleceram. O prota fala que embora demônios existam nesse mundo, não há deuses e pelo que ele sabe, não existe reencarnação submundo. A Han fala que se é assim não sabia, mas tem uma pergunta: por que ele ficou com raiva quando viu ela machucada? O prota pergunta se isso não é óbvio. Protegeu ela, mas ainda assim ela terminou nesse estado. Vai ser motivo de piada se vazar que ele não consegue proteger nem mesmo uma garota. A Han fica irritadinha, pensando que ele estava preocupado com ela. O prota fica perguntando por que ela ficou vermelha do nada. Algum tempo depois, ele leva a alma pro garoto e o chefe cuida dos tratamentos da Han, que estava quebradinha um pouquinho. O prota fala que agora já podem ir embora, precisam de um carro, estão vazando. O chefe fala que tem uma última missão para dar para ele, se ele estiver interessado, é claro. O prota fica perguntando como assim, me conte mais. O chefe pede para ele ajudar a descobrir de onde veio essa coisa, esse feijão cortado. Anos atrás, todos os tipos de guerreiros com diversas habilidades diferentes apareceram entre os humanos. Durante sua guerra contra os demônios, com o passar do tempo, essas pessoas permaneceram nas suas próprias seitas. Todos tinham seus próprios ataques supremos. Os mais famosos entre eles foram nomeados como os Tautistas, e a seita mais forte e especiais entre eles, os Tautistas podem ser divididas em duas: a seita Mongshan e a seita Fangshan. A seita Mongshan era adepta ao combate corpo a corpo e gostava de utilizar ferramentas, e seus membros eram mais proficientes com técnicas de elemento vento, eletricidade, fogo e metal, utilizando assim essas técnicas para cultivar sua energia espiritual para aumentar o seu poder de combate.
e a seita Fangxian era mais voltada para técnicas de adivinhação e cultivavam seu núcleo devido à sede de conhecimento. Eles raramente participavam de campanhas para destruir os demônios. Por algum motivo, a seita Fangxian não teve nenhuma participação na destruição dos demônios, mas começou a se aprofundar em políticas e eles se tornaram estrategistas para várias gerações de reis. Entretanto, o poder e prestígio que conseguiram não durou muito. A primeira batalha em larga escala entre humanos e demônios, a Batalha de Zuulu, estourou. Os Taotistas tiveram dificuldade em lidar com as intermináveis ondas de demônio que atacavam a cidade. Nos últimos momentos, a seita Fangxian despachou todos os seus membros nessa campanha e, infelizmente, a seita Fangxian foi destruída nessa hora. Essa é toda a informação que eles têm sobre os guerreiros Fangxian. O chefe fala que entende, agora ele pode ir. Diz que a base de dados da Companhia Spectre diz que a seita Fangxian foi destruída há muito tempo. Nesse caso, o que aquele pequeno de feijão negro estava fazendo na orelha do seu filho. O prota fala que o feijão negro é uma técnica secreta usada pelos Fangxians e é chamada técnica de retiro. Ela transforma plantas em alma, o que é algo que somente poderosos guerreiros são capazes de fazer. A técnica nunca foi passada para ninguém fora da seita. Isso significa que outra parte é definitivamente um guerreiro Fangxian que sobreviveu. O chefe fala que sabe, isso pode ser útil da sua parte, mas ele gostaria de saber se ele pode dizer como esse feijão negro é usado e para que serve. O prota fala que isso é usado como um objeto de rastreamento. Para ser mais claro, alguém está monitorando ele. Quanto motivo, acho que está relacionado ao trabalho que ele faz. No caminho para cá, ouviu sobre o que aconteceu na mansão. O dono desse feijão negro não é o culpado pelo filho dele ter se ferido e não está interessado na relação deles, mas meio que eles são do mesmo time. Eles realmente usaram a técnica de retiro. Essa pessoa é obviamente um guerreiro Fangxian excepcional. Ainda assim, fez algo tão desprezível. Vai atraí-lo para que ele se mostre. Vai indo embora com a Han no seu colo. O chefe fala que desde o momento que ele chegou aqui, ele não disse uma palavra. Fala que o Ziwin não é assim. Pergunta se ele tem alguma coisa que gostaria de dizer. Fica bravo perguntando se ele estava dormindo esse tempo todo, vagabundo. Ziwin fica perguntando o que aconteceu. Eles já foram embora. Fala que é verdade que tem alguém melhor que ele e parece que vai ter que treinar duro ou vai acabar apenas olhando as coisas acontecer. Fala que esse cara era o número 1 quando começou a caçar demônios, mas isso é apenas porque ele não está na Companhia Spectre. Fala pro chefe dele que quer ser demitido, ele não quer mais ser um guarda-costa, ele quer entrar nessa companhia também. Ele é o Ziwin, vagabundo e desempregado, ele é mais um de nós. O chefe pergunta se dormir deixou ele burro da cabeça. Enquanto isso, um cara com uma caixa andando no meio da rua e sendo mandado não subestimar o alvo, já que ele não parece ser desse mundo, dizendo que a base de dados dele conseguiu encontrar essa pessoa. A única coisa que podem confirmar é que o alvo sabe como utilizar energia espiritual. Estiveram fazendo preparações no porto e arranjaram um barco para ele. Depois que terminar a missão, deve sair da cidade imediatamente. Esse é o Jin, um viajante, um mercenário contratado. Em outro local, um cara fumando um charuto, dizendo que ele finalmente está se movendo. O Jorginho fica falando que ele é o estrategista do grupo financeiro, deve ser uma pessoa extraordinária. E esse mercenário que contrataram pergunta se ele é mesmo confiável. O chefe 2 fala que ele não precisa se preocupar tanto, ele é o número 1 na sua linha de serviço e o alvo deles é apenas um estrategista. Enquanto ele continuar completando as missões sem ninguém perceber, está tudo bem. Ele uma vez aniquilou uma organização terrorista sozinho e o mais assustador sobre ele é que ele usou somente uma bala para fazer isso e não deixou nenhuma pista para trás. Depois de matar aquele estrategista, está curioso para saber como o grupo financeiro vai continuar lutando contra ele. O Iese falando que esse serviço vai ser o número 112 e nunca falhou antes. O fator mais importante para um assassino completar sua missão com sucesso é a sua inteligência. E o serviço de agora é um grande teste para ele. Ele quase não tem informações sobre esse alvo. A sua bala já começa a ficar se debatendo em todos os lugares. Fala que tem observado ele por mais de um mês. Seu comportamento é um pouco difícil de entender. Esse cara é como um enigma para ele.
Ele está olhando pro prédio central no meio da cidade. Quem será o alvo dele? Fala que ele vai apenas para 2 lugares: sua casa e o grupo financeiro. Ele não tem uma vida social e, além de ler, ele não tem nenhum outro hobby. É interessante, ele não usa aparelhos telefônicos, nem mesmo tem um celular. Mas o que achou mais curioso é que ele dorme por 1 hora todos os dias. Dentro do quarto tem um lourinho de antes, apenas fumando seu cachimbo. Yezi fala que seus instintos estão lhe dizendo que ele sabe sobre ele. Essa inquietação que ele está sentindo vai contra todos os seus princípios. Ele não tem a mínima ideia do que está acontecendo, mas decidiu assassinar ele essa noite. O loirinho fica sorrindo, soltando sua fumacinha. Nessa hora, o Yezi faz o seu único disparo. A sua bala vai indo com tudo, na velocidade da luz, na direção do prédio onde estava o lourinho lendo seu livro. Mas quando a bala vai atravessando o vidro e ia acertando o loirinho no seu peito, a fumaça começa a fazer a bala se desfazer aos poucos, antes mesmo de chegar perto do seu rosto. O Yezi fica nervoso, perguntando se sua bala desapareceu. O loirinho fica rindo, apenas dando um tchauzinho. O Yezi fala que ele já sabia que estava aqui. Se pergunta quando ele descobriu isso. Atrás dele só dá pra ver um olho olhando para suas costas. O Yezi fica nervoso, dizendo que tá sentindo alguma coisa lhe observando. Já ia puxando sua pistola e já se vira com tudo para ver o que tá acontecendo. Atrás dele tem alguns feijões voadores. Ele fica se perguntando o que são essas coisas que ele não percebeu quando vieram para cima, mas elas estavam escondidas esse tempo todo, é o que ele acha. E tem tantas delas que duvida que estejam aqui somente para lhe olharem. Mas se elas quisessem lhe atacar, já teriam feito isso há muito tempo. Sem muita informação, o que ele pode fazer é melhor dar um ataque preventivo para testar. Os alvos eram muito pequenos e, baseado na frequência que cada um bate suas asas, eles devem conseguir se mover rapidamente. E se ele atirar neles, a chance de acertá-los é muito baixa. Por esse motivo, precisa primeiro limitar a área de movimentação desses bichos, usando sua técnica de projéteis de restrição. Na verdade, é só uma rede mesmo que a bala faz. Nessa hora, todos os feijões vermelhos desviam rapidamente e seu tiro foi inútil. Já ficam cara a cara com o Yezi olhando para ele. O Yezi começa a tomar uma surra dos feijões, ficando todo torto. Ele vai caindo do prédio, dizendo que eles foram mais rápidos que sua bala. Não lhe machucaram o suficiente para lhe matar, só lhe feriram levemente. Eles estão zoando com essa cara. O loirinho fica rindo, pedindo desculpas por machucar assim. Manda ele ir pra casa descansar por alguns dias e pede para ele ajudar a entregar essa mensagem para o chefe dele. Se incomodar ele novamente, ele vai procurar ele pessoalmente. O Yezi fica dizendo que agora o negócio virou um feijão vermelho normal. Ele usa o seu tiro de teia grudando no prédio. Fala que não sabe os métodos que ele usou, mas de algum jeito ele encontrou a hora e o local da operação que ele escolheu aleatoriamente. Ele também consegue transformar feijões vermelhos em criaturas vivas que são incrivelmente rápidas e perigosas. Isso aconteceu no dia 23 de abril. O dia mais humilhante da sua vida. Algum dia vai devolver esse favor por sofrer tamanha humilhação. O loirinho, escrevendo no seu papel, fala que hoje era um dia azarado, mas amanhã vai ser um dia sortudo. Se pergunta o que vai acontecer. Esse é o Xian, um guerreiro Fangxian, um estrategista. Se pergunta com que pessoa ele vai se encontrar amanhã. O prota chega no quarto, mandando a Yaya abrir logo a porta e pergunta com quem ela tá conversando. A Yaya fala que eles finalmente voltaram. Ela tá segurando uma cabeça, mas na verdade era o rei que ela estava segurando. O rei já pula na sua cara, dizendo que finalmente o mestre voltou. Mas se você perceber, ele não usa uma cueca. O que aconteceu aqui? O prota fica perguntando quem deixou ele sair. A Yaya fala que ele não conseguiu se acostumar com o quarto, queria muito ver ele. O prota fala que vai bater nele se ele continuar fazendo isso. A Han pergunta quantos demônios tem nesse local. A Yaya fala que, pensando bem, deve ter pelo menos uns 100 escondidos por aí. No chão já começa a aparecer um círculo mágico. A Han fica perguntando o que é aquilo que tá brilhando ali na ponta. A Yaya fala que é um portal de teletransporte conectado ao outro mundo, o caminho amarelo.
os 5 senhores farejadores estão aqui. A Han fica sem entender nada do que é isso. A Yaya fala que são para o Tang. Eles são convidados, mas para os demônios, eles são os reis deles. O rei fica falando que o assustador está chegando, o que ela tá fazendo. A Yaya fala que é melhor ele não fazer bagunça. Eles são os reis dos demônios e não vão ferir ela. A Han fica nervosa, dizendo que não tá entendendo quem é que tá chegando. A Yaya fala que contou a história da Companhia Espectro anteriormente. Apenas uma porção de demônios foram deixados no mundo humano e ela não disse aonde a maioria dos demônios foram. Tem um local que chamam de Segundo Mundo, a cidade demoníaca Langting, e esses são os seres mais poderosos desse mundo, e eles são chamados de os 5 farejadores. Ela já fica de joelho, dizendo que eles banharam os demônios com amor e carinho, e são os reis que valem a pena se ajoelhar. Ser capaz de vê-los é uma honra para eles. Aos poucos vai aparecendo um demônio do chão e apenas 5 pessoas começam a aparecer. A Han fica perguntando se essas coisas pequenas são reis demônios do outro mundo. Sim, esses são os 5 farejadores, os mestres da cidade demoníaca Langting. A Han fica pensativa, dizendo que foi capaz de ver a verdadeira forma dos demônios que já encontrou antes, ou pelo menos dizer o quão forte era a sua energia espiritual. Por exemplo, os 2 lobos de antes conseguia ver as figuras fantasmagóricas em corpos de lobos e sentiu quão fortes eles eram, mas eles são como o Tang. Ela realmente não consegue sentir o quão forte é um deles, e a energia deles é como o ar, e isso só faz sentir apenas medo. A própria pergunta é o que eles estão fazendo aqui. Ele vai jogar alguns jogos e dormir depois. Eles podem fazer o que quiserem. A Han fica nervosa, se perguntando como ele pode falar isso com os reis demônios. O farejador fala que pede desculpas por ficar incomodando ele de novo. Fala que se encontraram novamente, ela deveria ficar se levantando, não ficar de joelhos. Pede para ela trazer aquela coisa para eles. Numa fábrica suspeitas, um caminhão saindo. Jorginho perguntando se a mercadoria chegou. O Cleitinho falando que sim, está tudo certo. Jorginho, depois de fumar mais 100 bitucas, fala que vai dar uma olhada. Cleitinho fala que ela parece emocionalmente estável. Ele vai checar as coisas primeiro. Começa a escutar um barulhinho dentro do caminhão, e depois o caminhão começa a ser amassado por dentro e as portas de trás são abertas. Começa a escutar um barulho de galinha cacarejando. Jorginho já começa a chorar e rir ao mesmo tempo. Eu nunca vou entender isso. Aos poucos vai saindo uma cabecinha com os dentão e uma boca bem grande vai se abrindo na frente deles. Ela já mete a bicuda na porta, que já estava aberta. A porta cai atrás das 2 pessoas que estavam na frente deles. E sim, do nada já aparece uma pessoa de 6 braços com mais umas patas de tigre. Jorginho fica chorando, dizendo que ela é de alguma forma similar às informações do registro. É incrível que esse bicho realmente existe. Isso é a deusa demoníaca, um monstro, uma quimera. Ela pergunta por que foi capturada. Este não é o centro da cidade e parece que não é uma área remota. Diz que a Companhia Espectro nunca descobriria se ele comesse os 2 agora mesmo. Cleitinho fala que os humanos chamam ela de a mãe dos demônios, mas em comparação à habilidade de dar luz a diversos demônios, a habilidade de combate dela é abaixo da classe A. Se ela tentar atacar, vai lutar contra ela até o fim. Jorginho manda eles se acalmarem e apenas conversar. Lutar não vai beneficiar ninguém aqui. Trouxe ela aqui porque precisa de um pequeno favor. Precisa de ajuda a dar luz a um demônio. Depois disso, não só vai deixar ela embora, como também vai dar dinheiro para ela viver a vida toda de boa. A mãe dos demônios pergunta se ele é louco. Isso vai totalmente contra o acordo que a companhia fez. Ela seria mandada de volta para a cidade demoníaca de Langting, enquanto ele seria preso. Jorginho fala que ela não precisa se preocupar. Ela não sabe quem ele é. Ele é o primeiro filho do dono do grupo financeiro Dongsheng. Tem certeza que ela está ciente de que metade das despesas da Companhia Espectro são pagas por 4 grupos financeiros. Pergunta se ela acha mesmo que a companhia vai fazer alguma coisa contra ele. A mãe dos demônios, pensativa,
diz que pensou que eles fossem apenas caçadores de demônios do mercado negro e queria apenas assustá-los, mas eles são desse grupo financeiro. Ela não pode se dar o luxo de intimidá-los e parece que vai ter que se esconder quando encontrar o seu filho. O Jorginho fica dizendo pra ela não fugir, o filho dela já tá na mão dele. A mãe dos demônios já fica muito puto e volta de novo pra perguntar. Jorginho pensativo diz que agora ela tem chance de sobreviver de novo. Luo Huan. Em um condomínio privado, algumas pessoas perguntando como estão as coisas. Não conseguiram encontrar aquela criança, ela é rápida demais. Mas a criança está escondida atrás de um pilarzinho. Já sai correndo com sua roupinha de raposa pelo quintal. Fala que um monte de estranhos invadiu sua casa. A sua mãe empurrou para longe, mas ela foi capturada. Ele foi tão inútil que não pôde fazer nada além de fugir. A sua mãe disse sobre a Companhia Spectre. É como ela ajuda os demônios que não têm identidade como eles. E essas pessoas com quem fizeram o contrato se perguntam se são mesmo confiáveis. Fica chorando, perguntando o que vai fazer agora, quem vai salvar sua mãe. O Prota tirando aquela bustela de boa do nariz. A Yaya trazendo uma caixa, dizendo que o que ela quer está bem aqui. Assim que vai abrindo as caixas aos poucos, todo mundo fica em silêncio por um tempo. Os farejadores ficam apenas calados. A Han fica dizendo que eles estão aqui para coletar as coisas, já que são os reis demônios. Deve ter algo muito importante para eles dentro daquela caixa. Provavelmente deve ser algum tipo de arma super poderosa ou algum item de tribunal precioso. Fica se perguntando o que será que é. Ela quer saber. Sim, dentro da caixa tinha vários celulares para eles. Os farejadores ficam dizendo que hoje vão virar a noite jogando LOL. Vão chegar no rank esmeralda dessa vez. O chefe deles fala que estão indo para o centro da Companhia Spectre. Chama o Tang, dizendo que o Gil Lang faz tempo que não vê ele. Quer conversar com ele uma vez. Pergunta se ele não vai lá dizer um oi. Nessa hora o Prota arrepia até os cabelos do bumbum. Fala que está tudo bem. A Long não está deixando ele sair de casa, mas já escutam umas batidinhas na porta. A Han já virou uma metade de robô e enfiaram um monte de máquina no seu corpo. Fica nervosa se perguntando se eles vieram aqui só pra ficar jogando joguinhos. Pergunta se o Rei Demônio não tem nada pra fazer. A Yaya fala que os 5 senhores farejadores têm muito o que fazer. Todos os dias eles vêm pra cá quando estão de férias. A Han pergunta por que eles vêm tirar férias na casa do Tang. A Yaya fala que é porque conhece o mestre do Senhor Tang e eles gostam muito dele. A Han fala que não sabia que tinha um segundo piso aqui antes dos demônios chegarem. Pergunta se tem 100 andares junto com um cão grande esse local. A Yaya fala que no local de cima tem um quarto normal para os senhores farejadores, segundo, e também tem um quarto do Tang e o quarto de treinamento das pessoas. A Han fica falando que um quarto que pode hospedar mais de 100 demônios e um quarto de treinamento. A Yaya fala que isso é possível porque eles têm um espaço alternativo dentro do local, já que o senhor Gil, que os senhores farejadores mencionaram agora há pouco, foi a pessoa que criou isso para o Tang. Ela quer muito ver ele novamente, já que ele é uma pessoa tão linda. A Han pergunta se ele é um amigo do Tang. A Yaya fala que as técnicas espaciais do Sr. Gil Lang são as mais poderosas entre os demônios. O espaço paralelo da cidade demoníaca de Langting também foi criada por ele. E ele é o líder da cidade Zhuhai, localizada dentro da cidade demoníaca. Ele é um líder que você pode entender isso como um governador da província. A Han fica perguntando como uma pessoa criou espaço paralelo sozinho e quão grande é essa cidade de Langting. A Yaya fala que é um espaço paralelo, então é tão grande quanto se fosse um mundo humano. Nessa hora, a Han não consegue tancar tanta informação e fica nervosa sem entender nada. Fala que mesmo tendo recebido tudo isso, seu cérebro não consegue acompanhar tanta coisa. O fato de demônios existirem já é demais, e pensar que tem outros 2 mundos mais assustadores ainda. O Prota fala que as 2 falam demais, precisa conversar com ela sobre algo muito importante. É de conhecimento básico, que se ela quiser entrar na Companhia Spectre, ela precisa saber. Enquanto isso, no
prédio principal da Companhia Spectre, a Long falando que ele finalmente chegou. Essa pessoa aqui com a orelhinha de raposa é o Gil Lang. Ele pergunta quais são as ordens da senhora Long. A Long fala que houve um aumento no número de crimes de demônios. Eles precisam fazer alguma coisa sobre isso. Os cidadãos vão descobrir sobre a existência deles mais cedo ou mais tarde. Por esse motivo, gostaria que ele ajudasse a criar uma ferramenta demoníaca espacial. E tem mais uma coisa. Eles podem falar sobre isso mais detalhadamente quando o líder dos taotistas chegarem. Liu Jang fala que se o senhor está vindo, então algo grande deve estar prestes a acontecer. O mestre Li só de boa deitado, falando para o Song que eles estão economizando muita energia, pegando uma carona, mas estão se movendo muito devagar. O Song fala que está velho, não consegue voar muito rápido de qualquer jeito. Acha que ele foi convocado para a companhia porque algo grande está acontecendo. O mestre Li fala que não sabe, já faz muito tempo desde a última vez que a senhorita Long chamou ele. É uma boa oportunidade para matar a saudade. O Song pergunta se ele não quer ver o Tang também. O mestre Li fala que o Tang, ele vai para a montanha em breve procurar por ele, tem certeza disso. Os dois estão em cima de um avião. Como eles subiram ali, eu não sei. O garotinho raposo falando que os humanos não são confiáveis. Foi porque a mãe dele confiou tanto os humanos que ela foi capturada. Demônios como eles, que têm identificação, não podem atacar humanos, mesmo se estiverem em perigo, já que a companhia fez um contrato como esse, e é óbvio que eles não se importam com eles. A única pessoa que pode salvar sua mãe agora é ele mesmo. Fala que se mesmo o fio de cabelo dela for bagunçado, ele vai matar todos os humanos. Não dá muito medo escutando isso de uma pessoa vestida de raposa, mas ok. Uma garota chupando picolé vê um menino raposa na sua frente. Os dois ficam se olhando por um tempinho. Ela já pega ele e sai correndo, falando que seria ruim se as câmeras pegassem ele. O garotinho fica perguntando quem é ela. A garota de cabelo verde pergunta se os pais dela não disseram para ele. Tem mais de 1 milhão de câmeras espalhados pela cidade, pela Companhia Spectre. Mesmo se ele for um demônio do tipo espiritual, ainda pode ser descoberto. No momento que o sistema encontrar ele se expondo como um demônio, ele vai ser mandado de volta para a cidade demoníaca de Langtang. O garotinho fica perguntando se ela também é um demônio. Ela fala que ele tem sorte de ter encontrado ela. Ela é da Companhia Spectre. Na hora que o garoto escuta isso, ele já se afasta rapidamente, dizendo que se ela é da companhia, manda ela não fingir que está aqui para ajudá-lo. Ele não precisa disso. A garota fala que deve ter acontecido algum mal entendido, pede para levar ele até os pais dele. O garotinho fala que só tem sua mãe e ela foi levada por humanos como ela. A garota fica nervosa, dizendo como ela foi raptada por humanos. Pergunta qual local e a hora, que vai reportar isso agora mesmo para o quartel-general. O garotinho manda ela parar de fingir. Ela deve ter sido enviada aqui para capturá-lo também. Não vai ser estúpido como a mãe dele confiar em qualquer humano que falar alguma coisa. Ele não tem medo só porque ela faz parte da companhia. Ela é apenas uma humana, não pode subestimar o demônio. A garota pergunta se ele não confia na Companhia Spectre. Ela não vai pedir reforços. Ela, Jingxi, jura por sua posição de secretária-chefe da companhia que vai salvar a mãe dela de qualquer forma. E acabou.